Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo. E agora continuando o que a gente veio falando, né, nos últimos vídeos, mas é que agora a gente deu um nome, que é o nome-chave, que é letramento. Se você fez letras, provavelmente, ou pedagogia, algumas áreas talvez devem tocar nisso, jornalismo provavelmente também, mas você já deve ter ouvido falar desse termo letramento. Se não, você já deve ter ouvido falar pelo menos no contexto de alfabetização. Mas antes de mais nada eu vou contextualizar o que isso, né, implica e por que isso é tão importante para a gente, que já foi, né, explicado, eu já li, né, um pouco dos conceitos e dos objetivos do letramento e os tipos de letramento no último vídeo de notícia, mas aqui eu vou ler o conceito-chave, passar por uma pesquisa que mostra que o Brasil está num dos piores lugares do ranking de letramento ali do mundo, né, em alfabetização e leitura no geral, e mostrar o porquê que isso é tão importante e como isso impacta literalmente a sua vida. Porque você, especialmente você, que está vendo esse vídeo e que está aqui no canal e que clicou, né, nesse vídeo com essa thumb, se eu coloquei a thumb que eu pensei de cabeça, provavelmente você vai ter interpretado que, bom, isso é um clickbait, entre aspas, mas ao mesmo tempo vai ter um quê de verdade, então fica naquele limbo. E, bom, é mais verdade do que clickbait, só que, bom, não dá para generalizar. Tá, e o que vai ter no final? Qual que é a última notícia que eu vou trazer aqui e qual que é o nome dela? Por que escrever corretamente? Escrever corretamente aqui implicando comunicar-se de forma adequada, vamos dizer assim, eficiente, é importante não só para arrumar empregos, mas para evitar conflitos e conseguir um cônjuge, né? Uma companhia amorosa aí. E eu sei que você que está vendo esse vídeo, você julga, assim, o jeito que as pessoas escrevem. Inclusive tem gente nos comentários, eu acho engraçado isso, que às vezes uma pessoa escreve há muitos anos, sem AH, né, só com o A há muitos anos, e a pessoa vai lá e coloca assim, asterisco há muitos anos escrito com H. Eu acho isso engraçadíssimo, assim, tendo trabalhado com revisão. Assim, eu não tenho esse impulso, mas eu acho engraçado que as pessoas vão lá e corrigem e tudo mais. Mas enfim, só uma anedota. Mas vamos primeiro para o conceito de letramento. Aqui, de acordo com o site da UFMG. Letramento é a palavra que corresponde a diferentes conceitos, dependendo da perspectiva que se adote: antropológica, linguística, psicológica, pedagógica. É sob esta última perspectiva que a palavra e o conceito são aqui considerados, pois foi no campo do ensino inicial da língua escrita que letramento, a palavra e o conceito, foi introduzido no Brasil. Posteriormente, o conceito de letramento se estendeu para todo o campo do ensino da língua e da literatura e mesmo de outras áreas do conhecimento, mas neste verbete, letramento é considerado apenas em sua relação com a alfabetização. Aqui, né, vindo na raiz, mas o letramento que a gente tem aqui deriva do inglês literacy, né, que seria tipo literariamento, alguma coisa assim, mas é muito mais do que saber ler e escrever, tipo, saber decodificar letras e palavras, mas saber interpretá-las mesmo. Nos anos 80, os limites do ensino e da aprendizagem da língua escrita se ampliam, em decorrência do desenvolvimento social, cultural, econômico, político. Me incomoda não ter um econômico e político aqui em cima, psicológico e pedagógico. Desculpa isso é tão ruim para ler em voz alta, mas enfim. Econômico, político em nosso país durante o século XX ganham cada vez maior visibilidade as muitas e variadas demandas de leitura e de escrita nas práticas sociais e profissionais, gerando a necessidade de mais avançadas e diferenciadas habilidades de leitura e de escrita, o que exigiu, consequentemente, reformulação de objetivos e introdução de novas práticas no ensino da língua escrita na escola, de que é exemplo a grande ênfase que se passa a atribuir ao desenvolvimento de habilidades de compreensão leitora e de produção de textos de uma gama ampla e variada de gêneros textuais e de usos sociais da língua escrita. É então que surge no contexto educacional o termo letramento, que inicialmente se associou ao termo alfabetização, para designar uma aprendizagem inicial da língua escrita entendida não apenas como a aquisição do sistema alfabético e suas convenções, mas também como a introdução da criança às práticas sociais da língua escrita, ou mais amplamente, a cultura do escrito. E como é que isso se traduz na sua vida? E, bom, comentários do YouTube, mensagens de WhatsApp, enfim, você com certeza já deve ter visto isso, você deve conhecer alguém que é uma pessoa que
às vezes é um profissional excelente, um médico, mas que a pessoa escreve mensagens que você não tem capacidade por nada nesse mundo de decifrar. Pessoa que escreve o incompreensível. E não é que ela não saiba, não é que ela não saiba ortografia, ela escreve as palavras perfeitamente bem, mas ela não consegue se expressar de forma escrita. Então, isso é um problema de letramento, um problema de produção textual, de interagir através da palavra escrita, de textos, e aí vai, né, de discursos no geral, se a gente for expandir a ideia de texto expandido, né? Pode ser um vídeo e tal, a pessoa teria dificuldade de gravar e fazer um vídeo, por exemplo. Então, é nesse sentido amplo que a gente vai pegar a ideia de letramento e vai usá-la como chave daqui em diante. Na verdade, talvez a palavra letramento não fosse necessária se pudesse atribuir, como pretendem alguns, um sentido ampliado à palavra alfabetização. Entretanto, na tradição da língua, no senso comum, no uso corrente e mesmo nos dicionários, a alfabetização é compreendida como restritamente a aprendizagem do sistema alfabético ortográfico e das convenções para seu uso. A aprendizagem do ler e do escrever. Ampliar o significado da palavra alfabetização para que designe mais que o tradicionalmente e corretamente, vem designado, seria, como tem sido, uma tentativa infrutífera, pela dificuldade ou mesmo impossibilidade do ponto de vista linguístico de intervir artificialmente em um significado já consolidado na língua. É o que justifica e explica o surgimento de um termo que se acrescenta e se associa à aprendizagem do sistema alfabético, a alfabetização, para nomear esta outra faceta da aprendizagem da língua escrita, o letramento, o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma adequada e eficiente nas diversas situações pessoais, sociais e escolares em que precisamos ou queremos ler ou escrever diferentes gêneros e tipos de textos, em diferentes suportes, para diferentes objetivos, em interação com diferentes interlocutores para diferentes funções. Por exemplo, esse texto, falando em termos de letramento acadêmico, estaria adequado, mas ele é completamente inadequado e completamente sentenças extremamente longas aqui, de um ponto de vista de torná-lo acessível, por exemplo. Então, ele já vai, se a gente pegar, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, sobre o nível de legibilidade das coisas, ele vai estar num nível muito elevado, porque ele trabalha com sentenças muito longas, palavras específicas, ele reduz bastante a chance de erro, de má interpretação das coisas, porque a ideia aqui é justamente fazer como se fosse uma lexicografia da coisa e tal, mas ele torna tem uma abordagem científica para o termo, ao invés de ter uma abordagem, como que eu vou dizer, quase que, não vou dizer expositiva, porque ele é expositivo, mas enfim, explicativa mesmo, ou acessível. Então eu tenho certeza que a pessoa que escreveu aqui, que é Marta Soares, que está aqui em cima, que escreveu esse artigo, se ela fosse explicar isso numa sala de aula, de alunos de primeiro ano ou de ensino médio, ela explicaria de uma forma diferente. E entender isso, essa variação linguística, isso também é um aspecto do letramento. Então, quando a gente falar de letramento aqui, a gente não está falando de você saber decodificar as linhas de texto, mas de saber expandi-las, de saber se apropriar delas, tanto nos seus discursos, quanto no seu pensamento, quanto na sua vida. E por que isso é tão importante? Porque eu estou explicando tanto uma coisa que talvez você tenha pensado, poxa, Lucas, isso é básico. Bom, não necessariamente, porque o Brasil fica entre os últimos em prova de alfabetização com 65 países, e a alfabetização nesse sentido aqui, que é o teste de nível de aprendizado de leitura e escrita adequado. Então, eu peguei notícias de 2 jornais, que têm ideologias que não são as mesmas, para que ninguém viesse aqui, mas esse aqui é tendencioso, não sei o quê. Bom, de certa forma, infelizmente, todo jornal vai ser tendencioso, mas vamos se ater aqui, letramento, não é sobre isso. Eu não quero dizer que uma coisa é mais certa que a outra, ou que uma ideologia, porque eu estou mostrando a notícia do site e tal. Calma. Então, qual que é a manchete? Ai, que inferno essas propagandas, hein? Caramba. Em teste de habilidades de leitura entre crianças, o Brasil ocupa o 39º lugar em ranking com 43 países. Então, o exame chamado PIRLS, o Progress in International Reading Literacy, que é aquela palavra que eu falei, study. Então,
esse estudo, né, de progresso em letramento, eu gosto de falar literariamente, mas em letramento, avalia a capacidade de leitura dos alunos do 4º ano do ensino fundamental, então por volta ali dos 10. E aqui dá para ver que a gente está atrás, né, de países como Azerbaijão e Uzbequistão. E aqui tem um dado importante, porque eu tenho acesso à pesquisa inteira aqui, né, tenho relatório e tudo mais, que, eu não vou lidar com esse relatório aqui, porque eu sou formado em letras, não em tabelas, mas, enfim, isso aqui estaria além da minha alçada, eu não tenho como fazer um trabalho de IBGE aqui num vídeo do YouTube, mas eu vou deixar o link disponibilizado. Tem muito mais, né, do que só tabelas e tudo mais, óbvio que eu dei uma lida, mas ele detalha mais como aconteceu a pesquisa, enfim, como são as questões, mas o que eu gostaria de ressaltar está nesse outro PDF aqui, que é a análise que o governo disponibilizou. E antes que alguém venha falar de qual governo que é, não sei o que, ele passou pelos últimos 2 governos, tá? Porque começou em 2020 e terminou em 2022, então calma também, calma. Por favor, calma nos comentários antes de dizer que é só tirar um, colocar outro, ou que é só... Calma, é muito mais complexo que isso. E o fato de eu estar dizendo isso aqui é já uma questão de letramento, né? Mas nós não só estamos entre os últimos países do ranking, como também temos um dos maiores índices de desigualdade entre os estudantes. E se você for lá nos comentários do vídeo sobre, né, o apagão das licenciaturas, você vai ver como a situação dos professores no Brasil varia não só de estado para estado, mas de setor para setor e de área para área, assim, e é uma discrepância monstruosa mesmo, assim, de um nível que professores do ensino básico pagam a conta, assim, lidam com a maldade do mundo, assim. E é curioso também, tem outros dados, eu vou trazer isso mais para frente com mais detalhe, que nos Estados Unidos, por exemplo, a relação, né, de homens no ensino básico é de 1 para 10. Então, a cada 10 professores, né, só 10% basicamente dos professores de ensino básico, né, infantil, são homens. E a gente fala de representatividade e de figuras paternas e tudo mais, né, que a gente tem um problema de mães solteiras no Brasil e tudo mais, e homens que saem, abandonam as famílias. E essa falta de figuras paternas está começando a mostrar que tem uma influência, essa falta de referências masculinas, né, na vida de meninos, começa a mostrar que ela tem, que vários desses problemas que a gente vem tendo com violência, de meninos especificamente, com questões de, né, school shootings e problemas na escola e tudo mais, tem relação com isso. Então, são sintomas que dividem as raízes com esses fatores. Então, dá pra gente ir muito mais fundo disso. Eu não tô dizendo que o problema é só esse, calma, mas dá pra ver que eu fiquei traumatizado, né, com os comentários dos outros vídeos das pessoas não entenderem o conceito de média e tudo mais, mas eu tô falando com bastante calma porque eu sei que é um assunto delicado, a ideia não é polemizar, é a gente se informar e debater isso de uma forma que seja relevante, tá? Então, só 13% dos brasileiros tem nível de aprendizado adequado. É um cenário difícil e pode ser que a situação seja mais grave, porque a avaliação considera os alunos que estavam na escola. Sabemos que na pandemia quase 2 milhões de crianças ficaram sem aulas. Então, para a geração que está aí, para a geração que, né, passou pela pandemia, esse problema é ainda mais grave. Então, é assustador. Isso é completamente assustador. E, bom, importante dizer que no ranking geral o Brasil tem 419 pontos, que ficou abaixo da média, né, de 500, e está atrás de países como a Turquia, Azerbaijão, Uzbequistão e Omã. E os melhores desempenhos foram registrados em Singapura, Hong Kong, Rússia, Inglaterra e Finlândia. Ficou claro que estar bem em índices nacionais como o SAEB não significa estar bem em parâmetros internacionais, diz Ernesto Faria. E nossas avaliações são importantes, mas precisam ser revistas. Temos de subir a barra de exigência. O Pearls traz textos mais longos e complexos que levam a um diagnóstico mais preciso de aprendizagem dos alunos. E por que eu quero ressaltar esse ponto? Porque quando você pesquisa, quando eu fiz a pesquisa inicial, tem manchetes que são contraditórias. Tem manchetes que diz que o índice de alfabetização do Brasil está maravilhoso, tinha aquele plano de acabar com o analfabetismo até 2024. Enfim, coisas assim que, de um ponto de vista instrumental, é interessante, óbvio, alfabetizar as pessoas, mas do ponto de vista assim, de letramento é uma inocência dizer, e é inocente até, né, trazer essas manchetes e olha só, todo mundo vai ser alfabetizado no Brasil,
sendo que grande parte do problema não é nem só esse, né? O problema vai muito mais fundo. Então, os resultados mostram que o Brasil obteve média de 419, né? Tá? E mostrando aqui, é um resultado bastante preocupante, que coloca o Brasil muito atrás das nações desenvolvidas. Os 10 países que obtiveram as pontuações mais altas, foi como eu falei, né? Singapura, Hong Kong, Rússia, Inglaterra, Finlândia, Polônia, Taiwan, Suécia, Austrália e Bulgária. A análise por percentil indica que a análise percentual indica que 75% dos estudantes brasileiros estão atrás da média de Israel, por exemplo. Então, esses dados são importantes, especialmente porque é a primeira vez que os estudantes brasileiros de 10 anos passam por uma avaliação internacional de leitura. E os resultados mostram que o país tem grandes desafios nessa etapa. E aí ele vai comparando com os resultados nacionais, das nossas pesquisas nacionais, mas aqui, nos anos finais e no ensino médio, os índices são muito mais desafiadores. Somente 5% dos estudantes da rede pública terminam a educação básica com aprendizagem adequada em matemática, por exemplo, e 31% em língua portuguesa. E quando a gente fala de, estão formando professores em curso, não sei o quê, e, por exemplo, no último vídeo lá, né, no vídeo de apagão, não é o último, mas no vídeo de apagão de licenciatura, eu mencionei que EAD se torna um problema pra gente aqui, e muita gente interpreta ou leva pro pessoal. E eu entendo que se você fez EAD, basicamente os dados que eu trouxe lá e que eu reforço aqui, que são amplamente divulgados aqui, se 80% das pessoas sai, se começa a abrir muita faculdade EAD, é óbvio que o ensino à distância, né, trabalho com ensino à distância, requer mais do aluno, e se o aluno do presencial, da instituição federal, já está com dificuldade, né, já está, mesmo estando lá presente, não tendo a escapatória, imagina quão mais difícil é usufruir do que o EAD oferece. É isso, não está dizendo que o EAD não presta, não está dizendo que o EAD é melhor ou pior. No fim das contas, a graduação vai ser feita pela pessoa, é você que vai fazer a sua graduação. A margem de fazer em Harvard ou em Cambridge, sabe, essas coisas bem americanas, de é a melhor universidade, é uma margem assim, que, num ponto de vista real, isso é status. Então, se você está numa boa universidade, se você está, sei lá, fazendo um curso presencial ou à distância, claro que vai haver diferença, e claro que cada pessoa vai se adaptar melhor ou pior a um ou outro. Só que, enfim, é questão de esforço, é questão de como tirar proveito, é questão de se a pessoa tem acesso à pesquisa, tem acesso a materiais, tem tempo, ela tem que trabalhar enquanto ela estuda, enfim. E o perfil de AD geralmente são pessoas que têm que trabalhar enquanto estudam. Então, tudo isso vai se somando para que os resultados que a gente tenha, né, sejam demonstrados. O que não quer dizer que se você se formou em AD, você é um péssimo profissional. Por favor, não é isso que eu disse, não é isso que ninguém aqui está dizendo. Então, isso é letramento. É poder lidar com isso e se comunicar de maneira efetiva. Como algumas pessoas foram lá e muito educadamente tiraram dúvidas sobre, mas isso é assim, é assado, mas porque eu tinha visto que isso, aquilo, e as outras pessoas também educadamente foram lá e conversaram e a gente criou uma conversa construtiva. Essa é a ideia, tá? Não é uma questão de certo e errado aqui. E o que nos leva para o porquê escrever corretamente ainda é importante para conseguir empregos e evitar conflitos, como eu vinha dizendo. Então, foi-se o tempo em que dicionários de capa dura ficavam sobre as mesas. Mentira, porque eu guardo aqui, eu coleciono dicionários, eu adoro isso. Tá, mas... E secretárias digitavam cuidadosamente cada documento. Grande parte dos negócios diários hoje ocorre velozmente em telas minúsculas do celular, com a tecnologia reduzindo o tamanho dos aparelhos e uma pressão crescente por respostas rápidas, é mais fácil cometer erros de digitação, ou pior, que o sistema de correção automática acrescente uma palavra equivocada. O que acontece muito. Especialmente eu posso ver aqui nos comentários, tem vezes que eu não entendo mesmo e eu fico sem graça, porque eu sei que a pessoa está fazendo uma pergunta que eu gostaria de responder, só que eu não consigo entender, então, por falta de saber como agir, para não constranger de não entender sua pergunta, porque às vezes é um erro, às vezes não é, às vezes é um corretor automático, às vezes não, acabo não respondendo. Então, talvez, né, se eu não respondi, peço desculpa, mas dê uma olhada lá, talvez seja esse o problema. E, bom, vai falar de um meme do Trump, isso aqui, vamos avançar um pouquinho mais, propaganda do Kindle, e problemas da checagem automática, vai falar de text-to-speech. Eu estou acelerando um pouco porque o que interessa do que a gente já falou aqui é mais essa seção,
que é sim, você está sendo julgado. Uma pesquisa com 5,5 mil americanos solteiros, conduzida em 2016 pelo site Match.com, descobriu que 39% dos entrevistados admitiu julgar um candidato pela sua habilidade gramatical. Inclusive, a ortografia ficava acima de itens como sorriso, gosto para se vestir e até a condição dos dentes, num ranking de prioridades esperadas no parceiro ou parceira em potencial. E se você for ouvir podcasts de namoro, de encontro, essas coisas, ou for ver relato das pessoas, tem um vídeo sobre crase aqui no canal em que eu discordo educadamente da postura da pessoa que eu reajo ali rapidinho, que fala jamais diga zap, não sei o que, enfim. É inegável dizer que as pessoas se importam com isso, mas ao mesmo tempo isso é uma questão de preconceito linguístico também, e dado o nosso quadro aqui é muito mais fácil ter uma abordagem mais empática com isso, né, e tentar resolver isso, mas fica claro que, bom, isso é um problema, é uma questão de status também, e, bom, com os preços de livros subindo, coisa que a gente já falou em outros vídeos, fica evidente que é uma questão social de elitização, né, do uso da linguagem, de acesso à informação, de acesso à cultura, acesso à leitura e por aí vai. Então, outro estudo mostra que as pessoas saem de um site com erros de digitação porque pensam que a página é fraudulenta. Corporações estão cientes de que parte de sua imagem está relacionada à escrita e ortografia, segundo Rosalind Petlin, professora associada da Universidade de Queensland, na Austrália. Nada pode fazer você perder a credibilidade e parecer ignorante mais rapidamente do que um erro de ortografia. E eu trabalhei como revisor por anos, e, enfim, é engraçado ver como, para mim, já não é uma coisa que é grave, né? A pessoa errar uma palavra ou conferir alguma coisa no dicionário, para mim é natural. E se eu escrever alguma coisa, errei uma palavra, alguma coisa assim, nunca me ofendo. Se, tá escrito, você confundiu, escreveu, sei lá, trocou alguma desinência. O português é dificílimo, tem, né, várias coisas arbitrárias e tudo mais. Então, eu não encaro isso da mesma maneira, mas eu sei, pelo trabalho, pela academia e, bom, pelo YouTube mesmo, o quanto isso influencia a maneira como as pessoas te veem, a maneira como as pessoas interagem com você e te legitimam, né? A escrita, a qualidade da escrita é uma instância de legitimação. Pretendo fazer algo a respeito sobre isso aqui no canal, né, para o pessoal inscrito e tudo mais, então se inscreva no canal se esse tipo de vídeo te interessa, mas aqui vai falar sobre variação linguística, né, quando é aceitável relaxar a ortografia, no Zap, não sei o que, por aí vai. Mas eu quero saber, para encerrar, se você concorda com essa máxima aqui no final ou não. Eu tenho dos solilóquios antigos, assim, um solilóquio que é, se não me engano, sobre o termo, né, pedantismo e tudo mais, que é, bom, eu formado em estudos literários, letras, coleciono dicionários, estudo idiomas e tudo mais, e eu tenho um prazer enorme em usar palavras específicas. Então, eu sei que nem, por exemplo, se eu vou fazer um solilóquio aqui, né, no canal, ou vou fazer um vídeo pro canal aqui, eu tento manter a linguagem numa legibilidade acessível, né, numa legibilidade que seja natural, vamos dizer assim. Eu mantenho, né, eu falo assim, igual eu tô falando agora, eu falo assim com os meus amigos e tudo mais, né, com minha família, mas eu tento manter a legibilidade normal. Agora, tem alguns textos que eu faço com essa visão de que esses aqui eu faço 100% para mim e tudo mais, e aí é um solilóquio sobre, eu vou deixar o link aqui, quem quiser ouvir ou ler, tá lá no site, mas sobre como, não sei, eu vivo nesse conflito de escrever ou não escrever, né, com palavras rebuscadas e só pelo prazer de usar palavras rebuscadas, porque é muito prazeroso você usar alguma coisa besta que você conheceu. E eu vou fazer um vídeo só sobre coisas bestas, palavras bestas, que são os coletivos, né, e enfim, essa é coisa para depois. Mas o que você acha dessa máxima? Por favor, me responde qual a sua opinião. É melhor estar correto e parecer ligeiramente pedante e antiquado do que tentar parecer mais relaxado e acabar irritando alguém por cometer um erro básico. O que você acha? É melhor, às vezes, a gente dar uma relaxada e, se errar, errou, a pessoa que interpreta o que quiser. Se a pessoa me julgar mal porque eu errei um X no lugar de um CH ou vice-versa, a pessoa que é besta, a pessoa que é pedante. Ou o contrário. Eu prefiro garantir que eu vou usar a palavra circunlóquio ao invés de falar que eu dei voltas para falar alguma coisa. Enfim,
eu navego bastante entre isso na questão, né, até falando em letramento, dependendo do contexto, dependendo do tipo de texto que eu estou escrevendo, com quem eu estou falando e qual que é a minha intenção. Minha intenção é impactar esteticamente ou comunicar uma coisa da maneira mais eficiente possível. Enfim, tem essas decisões. Eu não consigo necessariamente dizer que um é melhor que o outro, eu quero saber de você. E, bom, já me ferrei um pouquinho por não ter decidido entre um e outro muitas vezes, mas isso é uma coisa para outro vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua audiência. Eu sou só o Lucas, algum Lucas, você me lê em algumlucas.com. Os links das notícias estão aqui na descrição do vídeo, junto com os capítulos e o que sempre tem lá. Não tem redes sociais, então não me procure em outras redes sociais, mas acho que eu tenho um TikTok feito de muito tempo atrás, só para não roubarem meu nome, porque eu acho que as outras redes sociais já tinham algum Lucas por lá. Mas é isso, eu só. Nossa, acho que eu nunca nem falei essa informação, né? Mas eu fiz pra deixar lá e eu me senti mal de ter postado vídeos shorts, né? Das palavras do dia e tirei. Mas enfim, palavras do dia realmente é isso. É uma maneira divertida de eu poder usar essas palavras que às vezes não usaria em lugar nenhum e passar pra você de uma forma que, bom, talvez você use também. E, né? The more you know. Enfim, sou o Lucas, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.